Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O Salmo 23 é um dos mais belíssimos e conhecidos salmos da Bíblia. Ele alcança cristãos e não cristãos. Várias pessoas já ouviram. E o seu autor, Davi, é um mestre na situação de cuidar de ovelhas, de ser pastor de ovelhas. E atribuiu a Deus o seu bom pastor. Nós devemos reconhecer o nosso bom pastor, Jesus Cristo, como ele nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em meio a uma pandemia, uma crise financeira, divergências políticas e ideológicas, tempo em que existe muita intolerância racial e vários casos de violência doméstica, nós devemos reconhecer Jesus Cristo como nosso bom pastor, pois, como ele citou no Evangelho acima, ele nos dá a sua própria vida. Sempre que clamamos a ele, devemos nos sentir completos e saciados como as ovelhas em um rebanho, em que são cuidadas pelo seu pastor numa relação de confiança, uma relação de amor. Com seu pastor, todos os dias eles fazem o mesmo caminho do deserto e sempre conduzidos pelas veredas da justiça. Assim como Davi, que se sentia guiado por verdes pastagens em direção a águas tranquilas, restaurando as suas forças, renova as minhas esperanças, como ele fala em algumas versões, ou refrigera a minha alma, sempre através da condução de Deus. Todos os dias, por amor de seu nome, Jesus Cristo nos renova a esperança de dias melhores, esperança em que Ele está sempre ao nosso lado, no caminho que o buscarmos. Seja passando pelo vale da sombra da morte, ou seja em meio a uma pandemia, uma coisa é certa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Uma pequena ilustração para finalizar. Certa vez, uma expedição de ônibus com vários turistas de várias partes do mundo passava pela fronteira entre Israel e o Egito. A região era um pouco tensa porque havia muitos conflitos, principalmente entre os habitantes locais. Os turistas pediram para que o guia parasse o ônibus nessa estrada porque havia muitos pastores e muitos rebanhos de ovelha. Ao parar o ônibus por alguns minutos, o guia se deparou com uma reunião de turistas observando uma situação. Lá ele viu que um dos pastores agarrou uma ovelhinha e quebrou-lhe a perna. Isso causou um misto de comoção e revolta entre os turistas que indagaram o guia sobre alguma possibilidade de existência de órgão que cuidasse dos animais ou algo similar na região. O guia, por sua vez, procurou o pastor e o foi perguntar. E disse se era realmente necessário aquele tipo de prática na região. O pastor, daquele jeito peculiar que é dos orientais da região, falou que aquela ovelha já havia lhe causado muitos prejuízos e que havia passado 3 semanas desaparecidas, havia quase sofrido a picada de uma cobra, se não fosse o seu pastor, e havia já danificado toda a lã do seu corpo. O pastor, mesmo assim, já havia recebido vários conselhos de doar para aquele animal ou vendê-lo para algum matadouro, mas ele não queria, ele a amava muito, assim como Jesus nos amava. Além disso, ele ainda transportava ela de volta para casa, nos braços, pelo deserto, porque havia a sua pata quebrada. Dessa forma, Jesus Cristo, muitas vezes é que ele nos acha com a pata quebrada, muitas vezes nos corrige com a sua vara e o seu cajado, sendo cuidados em meio às nossas lutas e desvios de conduta, sofrendo, mas no final sendo carregados pelo deserto.